O Christopher Dawson põe como uma diferença, uma das diferenças fundamentais, mas ele dá bastante atenção a isso, entre católicos e protestantes. Então, o que nós conseguiríamos enxergar da diferença entre católicos e protestantes é um comprometimento com a tradição e um comprometimento com a história, à medida que o católico ele deve estar comprometido com toda a cultura cristã, já que existe uma tradição espiritual atemporal, enquanto que esse comprometimento não é exigido de um protestante. Porém, o que ele diz ali, eu acho que ele concordaria, não só comigo, mas com muita gente, que há uma coisa um tanto quanto leve, descrito de forma leve. Ele diz que há esse comprometimento com a tradição. O católico ele tem um comprometimento com a tradição, então ele é comprometido com o que disseram os pontífices ao longo de toda a história da Igreja, comprometido com a conduta dos santos a serem imitadas ao longo de toda a história, mas na medida em que a cultura é cristã, na medida em que a doutrina é cristã. E eu acho que não é na medida em que a cultura é cristã. Há um comprometimento, sim, com toda a cultura humana, há um comprometimento com toda a tradição espiritual de todos os tempos, sendo de modo que ela precise ser afirmada, então vou concordar com aquilo ou negar, mas eu preciso me comprometer com tudo isso. Porque é isso que nós vemos ao longo de toda a história, não é? Então, assim, quando o Christopher Dawson diz, né, o protestante ele não precisa estar comprometido com toda a cultura, nem mesmo da sua própria igreja, nem mesmo da sua própria linha teológica, não é? E sim com o momento atual, com o status quo da igreja dele agora, com aquilo que está sendo ensinado pelos seus pastores agora. E é o que nós vemos, porque muitas vezes o sujeito abandona a sua igreja e vai para outra, mas ele não abandonou o cristianismo, ele não abandonou a fé em Jesus Cristo, mas ele abandonou certos padrões de conduta, ele abandonou certos princípios teológicos que, segundo ele, eram incompatíveis na igreja onde ele estava, na comunidade a qual ele pertencia. Enquanto o católico ele precisa se comprometer com toda a história, com toda a cultura, com toda a doutrina. Ele não pode, ele pode ter preferências, não é? Eu prefiro mais a arte gótica do que a arte barroca. Isso são preferências estéticas, artísticas. Agora, ele não pode dizer assim, a forma como fulano de tal viveu a santidade, a forma como São Bernardo de Claraval viveu a santidade está correta e a forma como um Santo Inácio de Loyola viveu não está correta, por exemplo, não é? Ele precisa estar comprometido com as mais diferentes formas de viver o cristianismo, com todo o ensinamento do magistério. E, se formos dar um passo além, porque é isso que nós observamos em toda a história cristã, comprometido também com toda a vida espiritual da humanidade, até mesmo anterior a Cristo. Não fosse assim, nós encontraríamos já logo no primeiro século uma busca pela construção de um cristianismo ab ovo. E não foi o que aconteceu, não é? Durante muitos séculos, dentro do Império Romano, os cristãos frequentaram escolas pagãs. Os filhos dos cristãos recebiam a doutrina, obviamente, em escolas catequéticas e na própria família, mas as crianças também eram levadas a escolas pagãs, escolas de gramática, de retórica, de filosofia, e foram tantos os santos mesmos que foram educados nessa escola. A própria língua, que é adotada como a língua para a propagação da mensagem do Evangelho, é a língua que já existe. E não há nenhuma discussão se essa língua não é apropriada, porque é a mesma língua na qual foram escritos textos pagãos e
cujo vocabulário evoca entidades pagãs, deuses pagãos, ídolos e tudo isso. Não há essa discussão, não é? Quando a gente fala em temor de Deus, por exemplo, o Phobos, nós estamos falando de uma divindade, certo? Nós estamos falando de um ídolo. O Phobos é um ídolo, né? E depois é posto pela astronomia moderna como uma das luas de Marte e tudo isso, não é? Por ser uma característica, por Phobos estar muito associado a Ares também, né? E não há essa discussão. Simplesmente as coisas são feitas novas o tempo todo porque o próprio é uma característica mesmo do cristianismo de fazer novas todas as coisas. Então, nós vemos que há uma centralidade da cultura grega no desenvolvimento inteiro do cristianismo, tanto no Ocidente quanto no Oriente, né? O Ocidente, é claro, passando pelo filtro da cultura romana. Essa cultura grega helenística, ela passa por muda de língua, né? Passa a ser escrita e transmitida em latim, mas no Oriente continua sendo escrita e transmitida em grego. Então, quando eu digo que há um comprometimento do católico, principalmente, com a tradição espiritual inteira, e não somente aquela cristã, e não somente aquela bíblica, não é? Não somente um comprometimento com a antiguidade hebreia. Então, o que eu digo aqui, isso é mais fácil de se perceber dentro da tradição católica. E quando se sente falta de algo assim, não é? Acaba se caindo em tendências judaicizantes, não é? Isso em alguns âmbitos, não muito numerosos, mas do protestantismo, não é? Por um medo de adentrar na filosofia grega, na literatura grega, na retórica, na tradição de eloquência da Grécia. E quando mesmo um protestante se dedica a esses estudos clássicos, não é, greco-latinos, o que nós vemos é que é algo um tanto quanto alheio à sua própria forma de vida, não é? Ele não vai encontrar ali elementos para a formação da sua própria personalidade, mas sim um estudo isolado e alheio à sua própria pessoa. E nós temos grandes estudiosos da antiguidade clássica protestante. E, bom, podemos tratar isso, né, de como nos países protestantes os estudos clássicos se desenvolveram por um outro lado, mas, né, focando dentro da cultura católica, em que lugar se encontra o estudo da filosofia grega, da arte grega, né, do próprio direito romano, mas também, não é, da própria literatura grega, do uso do teatro, por exemplo, não é, e o estudo do teatro e uma volta ao uso dessa arte tão completa que é o teatro para fins, inclusive, apostólicos, né? Nós enxergamos que, como há essa noção bastante clara de que Deus está fora do tempo e que nosso Senhor, como Deus, se encarnou no tempo, há uma necessidade também de santificar o tempo. Porém, não a partir do momento da encarnação, e sim todo o tempo. Tudo aquilo que veio antes também precisa ser santificado. E tudo aquilo que veio antes e tem verdade é bom. Tudo aquilo de verdadeiro que foi feito por toda e qualquer civilização, mesmo sem pertencer ao povo eleito,
mesmo sem ter fruto direto da revelação divina, mas se é verdade, é bom e deve ser santificado. Então nós encontramos, desde os primeiros tempos, essa tendência por pegar tudo aquilo que é bom e tornar cristão, tornar católico, mais ou menos como nós dizemos que católico pode ser um corte de cabelo, católico pode ser um prato, não é? Um bife muito bom, mas ficou católico isso aqui, essa expressão que existe no Brasil. O que tem de católico em comer bife? Nada, não é? Mas nós usamos essa palavra para dizer assim, não, isso aqui ficou bom, isso aqui tem um valor perene, isso aqui seria apreciado por qualquer pessoa em qualquer tempo, não é? Poderia ter sido apreciado por qualquer pessoa em qualquer tempo e poderá ser sempre apreciado por ser realmente bom. E quando nós olhamos para a cultura pagã, que é essa cultura, não é a cultura da Índia nem da China antiga, não é? Mas a cultura grega pagã, nós vemos que são incalculáveis os elementos culturais que nós temos na Grécia Antiga e que são absorvidos pela cultura católica e cristã. A forma mesmo de fazer teologia, por exemplo, não é? A forma estética que vai impregnando toda a cultura, ela sofre muitíssima influência da cultura já existente e dominante na época, que é a cultura helenística, e nunca deixa de assim ser. Então, se nós pegarmos um elemento como, por exemplo, a música, não é? Nós temos na música oriental as bases daquilo que será, a partir de São Gregório, o canto canônico e oficial da Igreja, de São Gregório Magno, não é? Um canto canônico e oficial da Igreja, chamado também de canto gregoriano. E muitas dessas melodias vêm de cantos dos salmos que nascem dentro da cultura hebraica, sofrem influências de outros povos do Oriente Médio e aos poucos penetram no mundo helênico. Porém, são, até onde os estudos de hoje podem chegar, são totalmente remoldados por uma teoria musical, por uma teoria de harmonia, uma teoria matemática mesmo da música, que é grega. E isso faz com que praticamente já não se reconheça, não é, por alguém que não for especialista, que aquele canto teve a sua origem na música litúrgica judaica e que agora está presente, não é, até hoje na liturgia católica. E, bom, nós percebemos o quão perene é isso tudo dentro da tradição católica, por mais que hoje em dia pouco se execute canto gregoriano, mas ele ainda é executado, ele ainda é estudado e assim continuará para sempre, não é? Bem, mas também surgiram diversos compositores ao longo da história da Igreja que acrescentaram a isso novas melodias, né, que baseados nessa base, com perdão da redundância, foram desenvolvendo mais a música e sempre com um olho teórico naquilo que foi ensinado pelos gregos em termos de matemática, em termos de teorias da harmonia. E é a partir dessa teoria que nós vamos chegar na música moderna, com um sistema temperado e que vigora até hoje, não é? E que continua sendo estudado por todo o mundo, não é? Do Japão à Europa, em
em todos os lugares onde há pessoas estudando música, o que elas estão estudando é música erudita europeia, não é? Mesmo em lugares onde há tradições riquíssimas de música, como na Pérsia, na Turquia, por exemplo, não é? Que não é propriamente dito música europeia, mas o que se estuda, a música europeia acaba também influenciando, seja na técnica de construções de instrumentos, não é? Seja na própria teoria. Então, e por quê? Não é? Porque nós vemos também que a música cristã, que depois será secularizada, se tornará o que nós conhecemos como música erudita europeia, ela também tem uma abertura muito grande a tudo aquilo que for de fora, não é? E ela procura teorizar em cima dessa música que vem de fora, não é? Essa música que é alheia à sua própria tradição. Mas isso não acontece só com a música, isso vai acontecer com qualquer outra coisa. Então, assim, como pode que tenha sido aceito dentro da comunidade dos primeiros cristãos essa ideia de transformar, não é? E adaptar a música litúrgica judaica, o canto dos salmos e tudo isso, a uma teoria grega, não é? Bom, a questão toda é que isso já acontece antes do cristianismo. O cristianismo, ele se dilata e se expande num contexto grego onde os próprios primeiros cristãos, se não eram gregos pagãos, eram judeus helenizados, não é? Em que a língua já era o grego, as técnicas já eram gregas, já frequentavam escolas gregas das mais diversas, já liam as escrituras em grego, né? Isso é algo que acontece um pouco antes do advento de Nosso Senhor, essa tradução do Antigo Testamento para o grego, que será a base da Bíblia cristã, a tradução do Septuaginta. E ali é que a coisa toda acontece, não é? É ali que o cristianismo se desenvolve, nesse aspecto, nesse movimento, nessa atmosfera cultural totalmente grega. Se não for assim, não é? Se nós não prestarmos atenção nisso, nós realmente vamos tentar separar a cultura humana e a cultura ocidental entre aquilo que é puramente cristão e aquilo que é pagão, e nós não conseguiremos chegar a uma conclusão, certo? Porque isso simplesmente não existe. Obviamente, os evangelhos são uma boa nova, e o que está contido ali nunca antes foi exposto com tanta clareza, e a novidade cristã é a mais atual de todas, não é? É a coisa mais impressionante que pode qualquer pessoa, ainda nos nossos dias, entrar em contato, não é? Não há nada ali que possa ser refutado de forma alguma. Isso é bastante óbvio, inclusive por pessoas que entram em contato com isso e acabam não se convertendo por seus motivos, não é? Mas o sujeito que ler assim os evangelhos vai dizer: como seguindo isto, seguindo os ensinamentos e a própria vida de Jesus de Nazaré, há como uma pessoa ser mais perfeita? Há um grau de perfeição maior do que este? Não. O consenso de toda pessoa honesta intelectualmente será que não. Esta é realmente o que nós poderíamos imaginar de mais perfeito, e não imaginamos, porque nem a nossa imaginação alcança tamanha perfeição. Logo, a tendência é dizermos assim: então vamos ficar só com isso e vamos jogar todo o resto fora. Afinal, está no próprio Evangelho. Aquele que encontra um tesouro, vende tudo o que tem e compra a terra onde o tesouro está escondido, não é? Existe uma pérola de grande valor e que vale mais do que todas as outras, não é? Vale a pena ter somente uma pedra do que ter muitas outras que não sejam tão
perfeitas. A escolha sempre recai no que é mais perfeito. E, bem, isso é a conclusão lógica a qual nós chegamos, não é? Ao passo que não foi assim que aconteceu ao longo da história, e por um motivo bastante simples, né? Logo se percebe que a palavra de Deus, que a pessoa de Nosso Senhor também viveu no tempo, não é? E Nosso Senhor viveu no Egito, e Nosso Senhor aprendeu a falar a língua do povo do seu entorno, e aprendeu a falar no Egito provavelmente grego. E para toda e qualquer situação envolvendo o governo, envolvendo o comércio, envolvendo a prestação de serviços ou qualquer coisa assim durante a sua vida toda, Nosso Senhor precisou falar em grego e usar das categorias da cultura grega para se comunicar. Mas mesmo depois disso, não é? Os primeiros cristãos precisam, e os apóstolos mesmo, precisam ter pessoas que falem grego para que os auxiliem na pregação, né? É o caso, por exemplo, de São Pedro com São Marcos, e que é uma pessoa que fala, que domina o grego, é uma pessoa que traduz as suas pregações. Nós temos o caso da escolha de São Paulo, alguém que, sim, educado na fé judaica, mas também cidadão romano, uma pessoa do seu tempo, e que tinha livre circulação no Império Romano e tinha domínio das instituições e da cultura predominante no seu tempo, e se vale dessa cultura para a sua própria pregação, não é? Então não é que ele joga fora, olha, esqueçam tudo, não é? Esqueçam tudo que existiu antes, como Camões, assim, né? Cesse tudo que a musa antiga canta, porque um valor mais alto se alevanta. É claro, Camões está usando isso num contexto bastante específico, mas não é essa a mensagem, não é essa a mensagem cristã. Olha, a partir de agora nada mais interessa, o que interessa é que o Verbo divino se fez carne, habitou entre nós, padeceu, morreu e ressuscitou, e o resto todo é uma baboseira. Claro que para as pessoas que viram Nosso Senhor, isso é bastante óbvio, mas para quem não o viu, isso acaba sendo encarado de outra forma, não é? E todo o desenvolvimento da cristandade vai ter essa volta. Olha só, mas se antes de Nosso Senhor vir ao mundo, não é? Antes do Verbo divino se encarnar, nós temos já verdades que foram ditas e que foram ensinadas. Nós temos obras belas que foram criadas, não é? Artisticamente. Nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida anteriormente, e tudo isso deve ser ignorado, não é? Não. Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro, deve ser assumido como próprio pelo cristão, não é? Por que tu estudas matemática? Bom, porque a matemática, ela expressa e faz com que nós entendamos certas verdades. Se é verdade, Nosso Senhor é a verdade, logo a matemática também vem de Deus, também é algo querido por Deus, e nós, querendo a matemática, também estaremos nos ligando a Deus, não é? Também estaremos praticando religião, que é esse aspecto tão prático, ou talvez o mais prático de todos da vida. Se a filosofia tem certas verdades, princípios metafísicos, não é? Princípios lógicos, nós devemos tomar isso como próprio. Se na própria literatura e nas obras artísticas de religião há certas verdades por trás, nós também tomaremos isso como próprio. E não é como um estudo, algo interessante para que nós compreendamos qualquer coisa. Não, é como próprio mesmo, não é? Eu leio
Homero, leio o teatro grego e tudo isso e tomo aquilo como próprio. Se ali há verdades a serem conhecidas e se essas obras foram escritas para que certas verdades fossem conhecidas pelas futuras gerações, caso contrário, elas não teriam sido compostas. Se são verdades, elas vêm de Deus. Independente da casca que existe por fora de paganismo, isso se deve, obviamente, à ignorância comum de todas as pessoas, não é? Mas a verdade que está por trás daquela obra, ela vem de Deus. Isso pode ser textos pagãos, de literatura pagã, pode ser a arte, a arquitetura, a tecnologia, qualquer coisa. Se isso vem, é porque vem de Deus. Isso é incorporado, então, na tradição espiritual mesmo da igreja. E é por isso que há um comprometimento do católico que é comprometido com essa tradição. Há esse comprometimento não só com os documentos da igreja, não só com os documentos conciliares, mas também com a vida dos santos, não é? Com a forma como cada um desses homens e mulheres, não é? Viveram a sua própria vida de amor a Deus, de busca da perfeição. Mas também não só com os santos, também com tudo aquilo que foi passado de geração em geração e que formam esse rio de vida espiritual anterior, que nasce anteriormente a Cristo. Por quê? Porque ali nós temos uma preparação dos ânimos, não é? Como diz no documento da Veterum Sapientia, nós temos uma preparação dos ânimos para a própria encarnação do Verbo, não é? E, obviamente, né, não é uma verdade teológica, não é? E bastante lógica, que se Nosso Senhor encarnou no ano 752 depois da fundação de Roma, no 194º ano na 194ª Olimpíada de Atenas, não é? 776 anos depois da primeira Olimpíada. É porque esse é o momento certo. Esse é o momento onde seria possível se cumprirem todas as profecias, onde a mensagem seria entendida e onde a humanidade estaria preparada para receber a boa nova, para acolher a Nosso Senhor, para que reconhecessem a luz. Não foi antes e não foi depois. Logo, o que aconteceu antes tem uma importância. Nosso Senhor poderia ter se encarnado logo depois do pecado original. Foi assim? Não. Teve de existir todo esse processo. O mundo deveria estar povoado. O mundo deveria ter uma cultura específica. Caso contrário, não seria assim. Então, a verdade lógica e teológica de que é a plenitude dos tempos. Tudo aquilo que veio antes não deve ser descartado de forma alguma. Faz parte para que nós consigamos entender tudo o que aconteceu. Não basta lermos as Sagradas Escrituras. Pelo menos não foi isso que foi feito ao longo da história. Muito mais coisa foi estudada. Não basta nós nos dedicarmos a conhecer os evangelhos, até porque não se conhece os evangelhos sem estudarmos muitas outras disciplinas e tantos outros assuntos que nos fazem compreender aquilo em maior profundidade. É nisso que se baseou toda a educação cristã de todos os tempos, não é? Basta somente ler os evangelhos? Não, para entender os evangelhos, dirão os padres da igreja, não é? É preciso conhecer certas artes, é preciso conhecer geografia, é preciso conhecer matemática, astronomia, a própria retórica, a linguagem, a lógica e tudo isso para que nós consigamos ter acesso às Sagradas Escrituras.
E todas essas coisas que nós devemos estudar vêm da onde? Foram ensinadas também por Nosso Senhor? Não, porque elas já existiam e Nosso Senhor esperou que essas artes todas estivessem desenvolvidas para aí sim se encarnar. É uma conclusão lógica. E mesmo os apóstolos, quando escreveram, e os evangelistas, quando escreveram, os agiógrafos, todos escreveram aquilo contando que o ser humano, usando daquilo que já foi lhe dado pelas próprias capacidades, desses dons divinos da inteligência e demais capacidades para compreender aquilo que por si só não é compreensível. Bem, então, quando nós falamos de tradição, obviamente aquela tradição com T maiúsculo é muito pouca coisa que pertence a essa tradição, não é? São documentos da igreja, documentos dos concílios, dos ensinamentos de fé e moral dos papas e tudo isso. E há aquela tradição com T minúsculo dentro da igreja que falará de certos aspectos litúrgicos, estéticos e inclusive morais que pertencem a essa tradição, não é? Mas que não são imutáveis. Dentro dessa tradição também está muito daquilo que nós consideramos como paganismo, certo? Por exemplo, um costume, não é? Isso às vezes choca, não é? Eu disse assim, olha, não quer saber nada de paganismo? Então por que os sacerdotes católicos do rito latino comumente não usam barba? Não é? Por que somente depois, né, nas ordens monásticas há o hábito do uso da barba, mas desde os primeiros tempos o sacerdote não usa barba? Por que foi instituído esse hábito da tonsura por parte dos religiosos? Não é? Vou dizer, olha, a questão da barba veio de pagãos antes de Cristo, certo? Um romano e um funcionário romano, um homem público, né? Além de usar toga, de onde vêm os nossos paramentos litúrgicos também, sob forte influência das vestimentas de funcionários romanos, também não usava barba e usava o cabelo curto. Tonsura. Tonsura é um hábito que vem justamente dos povos germânicos, que acreditavam em toda a sua nobreza e toda a sua força estar nos longos cabelos, não é? E quando o sujeito era destituído, como foi o caso dos últimos merovingios, que foram todos enviados para mosteiros, e de que forma eles perderiam essa sua nobreza e esse seu direito político, se perdessem os cabelos, não é? Isso não vem de Sansão, não vem das Sagradas Escrituras, vem de uma questão tradicional pagã dos povos germânicos, certo? E bem, isso é errado ser feito, isso não deve ser considerado e todas essas coisas? Eu não sei, eu só sei que foi isso que aconteceu, porque esse ódio àquilo que não é cristão, simplesmente por não ser cristão, nunca existiu dentro da tradição cristã. O que acontece, olha, se há uma verdade, nós assumiremos essa verdade como própria. Nós assumiremos como algo salutar para a nossa própria formação e muitíssimo edificante. Se nós tentarmos fugir dessa ideia, nós não estaremos com esse espírito universal, não estaremos com esse espírito católico. Então, quando Christopher Dawson diz que há esse comprometimento dos católicos com toda a tradição, não é? Com esses 2000 anos de tradição católica cristã, na medida que ela seja cristã, eu digo mais do que isso. Há um comprometimento do católico com toda a tradição espiritual de todos os tempos, basta que nós tenhamos acesso por algum meio a esse patrimônio inteiro espiritual. E nós nos sentiremos comprometidos com isso. Até porque nós podemos tirar justificativas e argumentos para isso da própria Sagrada Escritura, quando vemos assim, até os pagãos fazem isso. E isso é um argumento de Nosso Senhor. Até os pagãos fazem isso, não é?
olha, se eu não souber o que até os pagãos fazem, se eu não conhecer aquilo que é possível ser feito até por pessoas privadas da graça atual e da graça santificante, é muito difícil que eu entenda até mesmo esse trechinho das Sagradas Escrituras. Então, assim, precisamos sim conhecer todo esse patrimônio cultural, todo esse patrimônio espiritual, o que dá no mesmo dizer uma coisa e outra, não é? Que nos legaram as civilizações, e principalmente a civilização grega antes de Cristo.